Olá, irmãos, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a este curso para postulantes. Nesta aula nós iremos falar sobre a leitura obrigatória, que será a base para a prova de redação. Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Camila Alves, sou psicanalista, sou professora, lecionei musicalização infantil e língua portuguesa por 10 anos, sou obreira credenciada na nossa igreja, pela nossa igreja sede aqui de Jacareí, da região 745, do reverendo pastor José Roberto Siqueira. Dou aula na escola bíblica, dou aula no ITQ, na MQTI, e fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, trabalhando sobre esta leitura. Bom, essa é um pouquinho da minha história e quero já falar com vocês o seguinte. Nós falaremos sobre este livro, Que Ele Cresça, que é o tema da nossa igreja para 2025. E o livro está baseado justamente neste tema. Fica mais fácil, né? E aí, o que eu me convoco a perguntar para vocês? Como que tá o hábito de leitura de vocês por aí? Tá como? Estão lendo bastante? Ou tá meio fraco, tá meio difícil? Quantos livros você já leu esse ano? Fala aí. Já leu bastante ou ainda nem pegou em livro nenhum? E olhe lá, tá lendo a Bíblia. Eita, precisamos rever o nosso hábito de leitura. Principalmente porque temos a Palavra de Deus, um livro, para nos alimentar. E aí eu quero falar com vocês o seguinte. Sobre a importância da leitura. Olha só esses critérios que ajudam a gente a ter essa noção de como é importante esse movimento de ler, né? Vamos ter, então, um estímulo à criatividade. Nossa criatividade vai aflorar um tanto. Nós teremos uma amostra de outras perspectivas. Quando eu pratico a leitura, então eu consigo, né, olhar por outros ângulos determinadas situações. Eu tenho um aumento do meu vocabulário, então eu falo melhor, tenho palavras, né, mais difíceis até para contribuir no momento que eu estou falando, até mesmo escrevendo. Adquiro mesmo este vocabulário, aprendo novas palavras, tenho desenvolvimento do meu senso crítico. Eu passo a criticar mais, num sentido de olhar as situações e conseguir opinar, né, sobre elas. Vou ter ampliação do meu conhecimento vai realmente ampliar, né? Porque eu vou ter novos, como disse, novos olhares e tudo isso vai facilitar a minha escrita. Na verdade, neste momento, é o objetivo principal. Você lê, né, para desenvolver a sua escrita. Aquela velha frase que a gente já ouviu muito. Quem lê mais, escreve mais e escreve melhor. Por isso que é importante a leitura para a sua vida. E aí, quando a gente vai falar desse livro, né, Que Ele Cresça, vamos então apontar, né, dar um mérito ao autor do livro, o pastor Reginaldo Cardoso. Foi ele quem escreveu este livro, que é a base para toda a nossa leitura e nossa escrita nessa redação. Então, você vai fazer essa leitura sim, e aí, a partir dessa leitura, você vai ter repertório para escrever. Vou trabalhar neste momento, né, nesta aula, os capítulos do livro, mas eu peço encarecidamente, leia o livro. Não fique só me escutando falar sobre o livro. Tenho o prazer de ler ele, tenho o prazer de se aprofundar naquilo que ele traz, refletir naquilo que ele está escrevendo, está apresentando para nós. Claro, eu vou dar uma explanação aqui geral do livro, né? Mas não se compara à leitura dele. Fora o enriquecimento, todas aquelas dicas que eu falei, né, que são importantes, que a gente adquire, né, ao ter o hábito da leitura. Então, assim, é extremamente importante que você leia, tá? Vou, novamente, passar aqui pelos capítulos, mas confio que você vai, em nome de Jesus, ler esse livro. Vamos lá. Bom, primeiro capítulo, o pastor vai trazer sobre reconhecendo a soberania de Cristo. Todo esse primeiro capítulo vai falar sobre a soberania do Senhor. Como nós devemos reconhecê-la. A supremacia sobre a criação. Ele vai dizer o seguinte, e notem que em cada citação que eu trago, eu aponto a página que está escrita, tá bom?
Então aí você pode fazer a conferência com o livro ali nesse momento. Então ele vai falar: nada, absolutamente nada está fora do controle soberano de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nada está fora do controle do nosso Deus. Nós precisamos compreender para que quando vêm as dificuldades da vida, as situações, a gente tenha esse olhar, essa perspectiva correta. Que por mais caótica que a situação se manifeste, há um propósito divino em ação. Então, a situação está meio difícil, está caótico, como ele mesmo diz, há um propósito divino. Isso nos traz um conforto. E também temos que olhar para a estatura do varão perfeito. Quando vemos Cristo como centro de tudo, nossas prioridades se reordenam. Então, quando ele traz sobre a soberania de Cristo, é para olhar Cristo como centro de tudo. Lembra que o nosso tema vai falar sobre que ele cresça. Olha só, o tema central, o tema geral é que ele cresça. Ele quem? Jesus. Quem deve crescer? É ele. Crescer em quem? Em nós. Então Jesus deve crescer. Quando a gente entende e vê Cristo como centro de tudo, é aí que todas as prioridades da nossa vida vão se reordenar. Se reordenar de acordo com a vontade dele, compreendendo a soberania dele em tudo isso. E aí a gente pode pensar e refletir. Vou deixar sempre um momento de reflexão. Devemos compreender que a maturidade não é apenas quantificada pelo tempo que passamos na igreja ou pelo conhecimento teológico que acumulamos, mas sim pela medida em que refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas. Olha que interessante isso. Olha que até profundo isso, né? Então, a nossa maturidade não está relacionada ao tempo que nós temos de casa, ao tempo que nós temos na igreja, o tempo que nós frequentamos a igreja, ou o número, né, a quantidade de conhecimento teológico, todos os cursos que já se fez, tantas vezes que leu a Bíblia. Não, a nossa maturidade não está relacionada a isso, mas está em como nós refletimos o caráter de Cristo. Isso que importa. Não muito conhecimento, também não muito tempo de igreja. Note isso. São duas coisas que são extremamente importantes. Mas isso não define a sua maturidade cristã. A sua maturidade cristã está relacionada a refletir o caráter de Cristo. Então, é para você pensar. Nesse primeiro capítulo é isso que ele vai abordar. No segundo capítulo, ele vai falar sobre a humildade que transforma. Novamente, vou apontar para o nosso tema, que ele cresça. Então, vocês vão perceber que tudo aquilo que é falado sempre retorna ao tema, tá? Isso também vai fazer muita diferença quando vocês forem escrever redação. Bom, a renúncia ao pecado. Ele vai dizer o seguinte: o orgulho é de fato um dos maiores obstáculos ao fluir da graça de Deus em nossas vidas. O orgulho, né, é um dos maiores obstáculos. Um pecado muito terrível que todos nós temos dentro de nós, no sentido de que sempre tentamos fazer a nossa vontade, né? A carne está ali puxando o tempo inteiro, mas nós devemos o quê? Ter a humildade, essa humildade que vai nos transformar e render a nossa vontade a Cristo. Então é uma briga constante, sim, a palavra de Deus fala isso para nós, né? Então a gente tem que tomar cuidado e renunciar ao pecado, reconhecer esse pecado na nossa vida e ter essa renúncia para que a graça do Senhor flua em nós. Vai falar também sobre o ego, que é uma alegria ilusória. A verdadeira alegria não é fruto da exaltação de nós mesmos, mas da presença de Deus. Olha que bonito isso, né? O ego, né, fazer as nossas próprias vontades, ceder aos nossos próprios desejos, pode trazer uma alegria passageira. E ela é realmente ilusória. Né? Nós não devemos nos alegrar com a exaltação de nós mesmos. Nós devemos nos alegrar com a presença de Deus nas nossas vidas e a exaltação do Senhor. Quando a gente fala que ele cresça, é que Cristo cresça.
E João vai dizer, né, que ele cresça, convém para que ele cresça, eu diminua. Olha, isso que nós devemos buscar constantemente, ter essa humildade. E para a gente desenvolver essa humildade, tem as práticas diárias, que nos faz desenvolver, cultivar a humildade, que nada mais é o básico do básico. Oração. Precisamos ter oração constante nas nossas vidas para ter essa comunicação, essa comunhão com o Senhor. É preciso de oração. Não tem como a gente renunciar ao pecado sem oração. E é ela que vai nos conduzir a isso. É o confessar os nossos pecados diante do Senhor, que vai fazer com que o nosso ego diminua, para que o Senhor venha crescer nas nossas vidas. Precisamos da leitura da Bíblia. Leitura da palavra de Deus. É ela que nos alimenta. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela que vai nos direcionar naquilo que nós devemos seguir. É ela que vai dizer quando estamos exagerando, quando nós estamos por caminhos errados, quando nós devemos conduzir e ajudar o outro, né? Que logo em seguida também é uma outra coisa que vai nos ajudar a cultivar a humildade, que é o serviço ao próximo, né? São 3 situações, 3 atividades que nós devemos praticar: oração, leitura da Bíblia e serviço ao próximo. Tudo que fazemos é para o reino de Deus. Tudo que fazemos é em prol de amar o nosso próximo como mandamento. Então a gente precisa servir esse próximo. E para servir e ter um coração servo, nós precisamos ser um coração humilde. E precisamos buscar essa humildade. Para refletir, João oferece um exemplo de alguém que entende seu papel dentro do plano de Deus, sabendo que sua missão era preparar o caminho para o Messias, e então recuar, permitindo que Cristo assumisse a centralidade. Essa atitude de João demonstra que a verdadeira humildade reside na consideração de que nossa vida e nosso ministério devem sempre apontar para Cristo e não para nós mesmos. Então João vai mostrar para a gente que ele entende o plano dele. A missão dele era preparar o caminho para o Messias. E então ele fala o quê? Agora eu preciso recuar, porque quem tem que aparecer é o Senhor. E essa é a nossa missão também, né? A gente faz inúmeras coisas para o Senhor, a gente se dedica a Ele, mas sempre tem que ter este olhar. Eu recuo para que tudo que eu faça possa refletir a glória de Deus. E na verdade o que vem aparecer não seja a mim mesmo, mas seja a glória do Senhor, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a ação de Cristo na vida das pessoas. Então, nosso ministério tem isso em mente. Você que está aí, talvez ingressando no ministério como obreiro, você que já está aí como aspirante, né, e ingressando para ministro, enfim, você que está nesse ministério, está buscando servir mais ao Senhor, e você entender isso, é sempre para apontar para Cristo, é sempre apontar o Senhor. A gente tem que recuar. Quando perceber que é um momento, o ego está inflando, ore a Deus, ore ao Senhor. Quando por algum momento você pensar, eu orei e as coisas aconteceram, recue e ore a Deus, porque nós oramos e o poder do Senhor acontece. Nós ajudamos o próximo e a graça do Senhor alcança aquela vida. É tudo para o nome e para a glória dele. Lembra sempre disso. No 3º capítulo, ele vai falar sobre generosidade e contentamento. Ele vai apontar outras situações, que seria o desapego aos bens materiais. Ele vai dizer que uma vida em Cristo nos convida a descarregar o peso das posses excessivas e buscar uma paz que vem de confiar que Deus proverá o necessário. Olha só, a gente precisa desapegar dos bens materiais. E buscar, então, a confiança no Senhor. Buscar e compreender que o Senhor provê. E aí a gente vai passar por inúmeras situações, você já deve ter passado, se não passou ainda, talvez enfrente em algum momento, que seria o quê? As dificuldades.
e você compreender que Deus é um Deus que provê. Provê o quê? O necessário. O Senhor provê aquilo que é necessário para nós, não nos deixa faltar. Ele não desampara os seus. Isso é promessa dele para nós. Então, assim, é preciso compreender isso, porque se muito se apega aos bens materiais, a gente acaba se afastando do propósito do Senhor. Porque lutas e dificuldades todos nós iremos passar. Então, a gente não pode olhar dessa maneira. Nós devemos buscar o quê? Entender essa provisão do Senhor e essa paz, porque senão a gente vai ficar correndo, né? Se atarefando, buscando só esses recursos e se esquecendo da soberania do Senhor na nossa vida, se esquecendo que Ele está controlando tudo, que Ele está cuidando de tudo. Então, é um olhar que precisamos ter. Também vai falar sobre a generosidade, o caminho da partilha. Generosidade é realmente um reflexo do caráter de Deus em nós. Ou seja, Deus nos dá para a gente também compartilhar com o outro. Né? Então, isso é entender e refletir o Senhor. Compartilhar com o próximo. Como já falei, né, o nosso trabalho como reino de Deus, né, em prol do reino de Deus. Compartilhar, dividir, né, as bênçãos, não retê-las somente para nós, mas que elas possam ser divididas. E trabalhar em nós esse contentamento, aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Isso é extremamente importante para a gente, extremamente importante para esse caminhar no ministério com o Senhor. E para pensar, né, esse desapego nos permite olhar para a vida como um jardim, onde, ao invés de correr atrás do que nos falta, somos capazes de ver e valorizar o que Deus já nos deu, florescendo de maneira abundante e com propósito. É realmente olhar com contentamento. Olhar para aquilo que Deus está dando, não para aquilo que está faltando. Peraí, faltam algumas coisas? Pode ser que falte, mas olha a graça de Deus nas nossas vidas, olha o que Ele tem nos dado. E contemplar isso com alegria no coração, não com pesar. Né? Então isso nos convoca, quando a gente pensa dessa forma, começa a ter a nossa mente transformada e renovada, a gente passa a compreender e a deixar a glória de Deus refletir nas nossas vidas. Né? E isso toca outras pessoas também. As pessoas começam a olhar para a gente, né, e ver Deus agindo na nossa vida. E isso é tremendo. Bom, no 4º capítulo ele vai falar sobre uma vida centrada em Cristo. Novamente, que ele cresça. Uma nova identidade é o que nós temos que ter. Uma mudança completa de visão e valores. Eis a nova criação. Não tem como nós termos uma vida em Cristo sem ter a visão e os valores totalmente mudados. Né? Porque antes nós tínhamos uma visão e valores focados e orientados de acordo com aquilo que o mundo dizia que tinha que ser. E quando nos tornamos, né, cristãos, nós aceitamos Jesus, viemos para Cristo, é uma nova identidade, são novos valores, nova visão. E isso precisa ser visto, contemplado, manifestado nas nossas atitudes. A fé como base da salvação. Nossa salvação é uma ação de Deus e não algo que podemos conquistar por méritos próprios. Nós devemos ter essa fé como base da salvação, né? Saber que não há nada que a gente faça, irmãos, que nos garanta a salvação. É pela graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom do Senhor. Então, assim, a gente precisa compreender isso. Precisa entender isso, porque senão a gente pode muitas vezes conduzir a nossa vida trabalhando obras e obras e obras e uma fé muito afastada. E não é isso que o Senhor quer. Né? Todo salvo manifesta as obras do Senhor. Então, que você, com a sua fé fundamentada, firmada em Cristo, tenha obras que reflitam o Senhor. E também vai falar sobre submissão e liberdade. Ser livre não implica em fazer o que quisermos,
mas fazer o que convém em harmonia com a vontade de Deus. Nos colocarmos em submissão ao Senhor. Isso nos torna livres, sim, né? E aí a nossa vontade vai estar em harmonia com a vontade de Deus. E aí fica muito simples, muito fácil. Aí realmente nós sentimos essa liberdade em fazer a vontade de Deus, um coração submisso àquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor diz. Até porque, quando a gente pensa, né, naquilo que o Senhor diz, na vontade de Deus, a gente tem que lembrar, né, que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Por mais que às vezes a gente pense, olha a situação e fale, meu Deus, o que é de bom, o que é de perfeito, o que é de agradável nisso? É buscar olhar como o Senhor vê. Entender a ação do Senhor nas nossas vidas. E aí a gente vai compreender isso, né? E aí a nossa vontade se alinha com a vontade dele. E tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais simples de viver, né? Porque aí a gente vai estar, sim, fazendo a vontade do Pai. Na prática, viver com Cristo em nós é permitir que Ele expresse seu caráter através de nossas vidas. Então, esse vivemos em Cristo, temos Ele nas nossas vidas, é refletir aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é nas nossas vidas, né? E claro, como que a gente vai fazer isso, né? Buscando a Deus, buscando na palavra. A palavra de Deus vai nos dizer como devemos fazer. A palavra de Deus que vai nos orientar quem devemos ser, à luz da palavra de Deus, né, semelhantes a Cristo. No capítulo 5, ele vai trazer sobre a diminuição do eu, né? Então, um paradoxo da verdadeira vida. Jesus nos ensina que para encontrar a verdadeira vida, devemos perder a nós. Então, a vida que nós tínhamos já não vale mais, já não interessa mais. Nós queremos encontrar a vida em Cristo, a vida que Cristo nos dá. E isso é o que vai nos alegrar. E aí pense que entra em, por isso fala, né, um paradoxo mesmo. Por quê? Porque no mundo, né, é tudo que nós queremos. É realmente uma valorização desse eu. E com o Senhor é totalmente diferente. É a diminuição desse eu. É o nosso eu diminuindo. Para que o Senhor possa, né, brilhar nas nossas vidas, né, fazer a sua vontade na nossa vida. Uma vida de serviço e abnegação. Né? A vida de serviço e abnegação, tão bem exemplificada por Jesus, reflete o cerne do discipulado cristão. É isso, uma vida de serviço e abnegação para o Senhor. Né? E a diminuição do ego para o crescimento de Cristo. Então, o cristão não é uma pessoa que faz o que quer, mas uma pessoa que se torna o que Deus deseja. Olha aqui, que coisa. Porque você vai pensar assim, né? Seja o que você quiser, é o que as pessoas dizem aí fora, né? O que o mundo anda pregando. Faça o que te faz bem, né? Seja quem você quiser ser. E aí, diante do Senhor, a gente olha o quê? Não faço o que eu quero. Já não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que o Senhor deseja. Eu faço a vontade de Deus. É essa diminuição. Então, quando a gente trabalha esse tema, que ele cresça, é justamente entender o quão pequeno nós somos diante desse Deus soberano. E como felizes somos de saber que mesmo pequenos, Ele nos ama de tal maneira. Né? Ele nos chama para perto, convive com cada um de nós, nos capacita para servir, nos dá o privilégio de servir a esse Deus. Então, quando a gente olha uma linha, né, de ensinamento lá fora que traz esse faça o que te faz feliz, nós olhamos para nós mesmos diante da palavra de Deus, nos fazer feliz, aquilo que nos faz feliz é servir ao Senhor. Aquilo que nos faz feliz é fazer a vontade de Deus. Então, a gente pode pensar o seguinte: entenda que a humildade não é pensar menos de si, né? Não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Consegue compreender?
eu não vou pensar menos de mim, né? Que eu sou ruim, né? Que eu não tenho capacidade, que eu não consigo exercer isso, que eu não consigo fazer aquilo, não. Porque Deus vai olhar para cada um de nós de acordo com as nossas habilidades, vai nos instruir, né? Para servi-lo dentro das nossas habilidades, vai derramar dons sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós iremos multiplicar esses dons, né? Então, assim, o que nós, né, a criatividade, a nossa personalidade, aquilo que Deus nos deu dom, a gente vai devolver ao Senhor em serviço. Que nós não podemos pensar em nós mesmos, nesse egocentrismo, pensar em nós mesmos. Quando estamos servindo, pensando somente nas nossas vontades, naquilo que nos agrada. Não, não é assim. A humildade não está nisso. A humildade está em pensar em servir a Deus, está em pensar em servir ao próximo. É isso que nós devemos desenvolver, né? Buscar no Senhor verdadeiramente, né? Então, Deus nos capacita para servi-lo, e muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, né, não tenho capacidade para isso, e é pela graça de Deus que eu estou fazendo, é Ele que me capacita, e você vai lá, e você se esforça, você estuda, e você se dedica, e Deus vai aperfeiçoando o dom na sua vida. Amém. Mas não é por você, não é pelo seu próprio mérito, é pela graça de Deus. É quando eu não penso em mim mesmo. Né? Não vou pensar somente nas minhas convicções ou nas minhas estratégias ou unicamente na minha forma de pensar. Não. Eu vou olhar para um todo, vou olhar para o meu irmão, vou olhar para aquilo que a igreja precisa, vou olhar para auxiliar a liderança, enfim. É dessa maneira, né, que a gente tem que pensar a humildade e buscá-la verdadeiramente. No capítulo 6, ele vai falar sobre a formação de Cristo em nós. Então, é um processo de santificação. Percebem, né, que a gente vai vir trabalhando isso, né, no decorrer de todo o livro. E a renúncia, né? É você buscar a renúncia ao pecado, é você entender a soberania do Senhor, é você se dedicar a Ele. Então, é um processo de santificação. Cada mudança em nossa vida, por menor que pareça, é uma etapa em direção ao propósito final de refletirmos a imagem de Cristo. Cada situação que acontece na nossa vida, irmãos, cada mudança, que ele vai dizer, por menor que pareça, é uma etapa em direção ao propósito final. Que propósito final é esse? É alcançar uma bênção? É alcançar uma vitória, uma conquista, enfim? Não. O propósito final é refletir a imagem de Cristo. Tudo que acontece na nossa vida, de acordo com a soberana vontade de Deus, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer para o Senhor, isso tem que refletir a imagem de Cristo. Não a nós, mas a imagem de Cristo. Não a nossa vida, não as nossas capacidades. Tem que refletir a imagem de Cristo. Quando eu tenho que diminuir para que ele cresça, é dessa forma, né? Tudo refletindo a imagem dele. É uma rendição constante. Quando rendemos nossas vontades a Deus, confirmamos que Ele, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para nós e que o seu plano é superior ao nosso. Quando busco isso, render as minhas vontades ao Senhor, eu realmente reconheço quem Ele é. Soberano, Ele é Rei, Ele é Senhor. Eu reconheço isso. Então, eu reconheço a sabedoria de que Ele sabe conduzir minha vida muito melhor do que eu. Né? A gente acaba reconhecendo que o plano dele é sempre muito melhor. Lembra do que eu falei um pouquinho atrás? Relembrei, né, que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E é dessa maneira. É isso que a gente precisa entender, que isso que acontece na nossa vida requer sim rendição. Requer sim que a gente se renda constantemente. Lembra também, tem que matar a carne para isso. E como que eu mato a carne para ter uma rendição constante ao Senhor? É vida de comunhão com Deus, é a leitura da palavra, é buscando em oração, é praticando a palavra de Deus. E aí a gente precisa
com tudo isso, né? Olha só, preparar-se para a eternidade. Então ele vai falar assim, prepare-se para a eternidade. Esse tempo de espera, portanto, não é passivo. Existe uma vida que testemunha o amor e a justiça de Deus. Então, quando ele aponta assim que a formação do Senhor, essa rendição, todo esse processo, lembrando que nossa vida aqui é passageira, né? A gente está aqui, mas não é daqui deste mundo. Estamos trabalhando e tudo que nós fazemos aqui é mirando na eternidade. A gente precisa entender que esse momento, enquanto a gente está aqui esperando, não é de forma passiva, de forma ativa mesmo, trabalhando, servindo, testemunhando o amor e a justiça de Deus. Então, a nossa obrigação, né, como homem e mulher de Deus, né, servos do Senhor, refletindo a glória dele aqui nessa terra, testemunhar o amor e a justiça de Deus. Não dá para viver uma vida sem esse testemunho. As pessoas estão nos lendo constantemente. As pessoas estão olhando para nós, tudo aquilo que nós fazemos, até nos mínimos detalhes. E nesses mínimos detalhes também temos que testemunhar o amor e a justiça do nosso Deus. A caminhada cristã, portanto, não é apenas sobre sobreviver ao cotidiano. É mais uma preparação para a eternidade com Cristo. Assim, ele se torna nosso modelo e, ao mesmo tempo, o nosso destino. Então, essa nossa caminhada aqui não é só uma sobrevivência desse cotidiano. Eu estou sobrevivendo. A palavra de Deus me ajuda a viver o meu dia a dia. Não, não só isso. A palavra de Deus te ajuda a viver o dia a dia, sim. Mas ela está te conduzindo para a eternidade. A gente não espera só aqui deste mundo. A gente está esperando a eternidade. E isso nos cobra muito mais, né? Quando a gente pensa numa postura, num testemunho, que a gente está buscando a eternidade. Então, Cristo não é só um modelo. Ele é o nosso destino. Entende? Cristo não é só um modelo de vida para ser vivido aqui na Terra. Um exemplo de um homem que deixou ensinamentos que trazem boas condutas, né, cotidianas para se viver em bom relacionamento com as pessoas. Não. Cristo sim traz que nós os ensinamentos para que a gente, né, tenha uma boa vida, né, com os nossos irmãos, servindo, auxiliando, cuidando dos necessitados, enfim, uma questão social até, mas ele nos traz ensinamentos eternos que vai nos conduzir à eternidade. Então não é só para essa terra, é olhando para a eternidade. Então, a gente não pode perder esse foco. Tudo que nós fazemos agora reflete na eternidade. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha, mas também nos convoca a olhar para as nossas atitudes, nos convoca a olhar para o nosso posicionamento. E nos convoca a olhar também para aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu, nos colocou em nossas mãos. Estamos servindo de que maneira? Né? O que estamos fazendo com os talentos que o Senhor tem nos dado? Temos utilizados de que maneira? Está a serviço do reino de Deus? O propósito do reino de Deus de alcançar almas, né? de auxiliar os irmãos. Então, assim, lembra disso, né? O Senhor é modelo, sim, para as nossas vidas aqui, mas sempre focando na eternidade. Trabalhamos, servimos, nos rendemos ao Senhor, entendemos o propósito dele para as nossas vidas, sempre olhando para a eternidade que nos aguarda muito em breve. Bom, no capítulo 7, ele vai falar sobre refletindo Cristo ao mundo, né? O último capítulo, ele vai estar encerrando nesse capítulo, né? Refletindo o caráter de Cristo no cotidiano. O cristão, então, torna-se um canal através do qual o amor e a verdade de Deus fluem para o mundo. Então, assim, também olhando para isso, né, pensar no nosso serviço, não só dentro da igreja, não só dentro das quatro paredes, mas refletindo e fluindo para quem está ao redor. E principalmente para o mundo, para ganhar almas, buscar as almas, né, para que o mundo olhe e veja Cristo em nós. Esse é o grande propósito. Esse é o propósito da nossa vida. Uma luz que impacta,
O objetivo final é que outros sejam atraídos para a luz divina, reconhecendo que a origem dessa luz é Cristo em nós e não nós mesmos. E aí é uma grande questão que a gente precisa trabalhar, né? Porque a origem dessa luz é Cristo. Quando as pessoas veem algo diferente em nós, nossa, você tem alguma coisa diferente, uma alegria diferente, nossa, você, né, faz isso muito bem, né? Talvez você cante muito bem, você pregue muito bem, você cuide muito bem das pessoas, trata as pessoas com muito amor. E aí tem que tomar cuidado que talvez possa, nossa, eu faço isso, eu consigo fazer isso. Você até consegue. Mas essa luz que as pessoas estão enxergando não é você, é Cristo. Tem que lembrar disso, irmãos. É Cristo sendo visto em nós. Então não é para nós, entende? Não é pra gente. É Cristo. Isso nós precisamos ter de forma muito clara, para que a gente não caia, para que a gente não peque, para que o orgulho não entre em nossos corações. Essa luz que impacta em tudo aquilo que nós fazemos não é nossa, é de Cristo. Então isso precisa ficar gravado. Tudo aquilo que você fizer no ministério, tudo aquilo que você fizer no momento que você estiver servindo, não é você, é Cristo. É Cristo que está brilhando. E glória a Deus por isso. E é isso que nos traz alegria, porque é só isso que nós queremos fazer mesmo. Servi-lo e que ele cresça. A gente nem precisa aparecer. Importa que ele cresça e a gente diminua. É isso que a gente precisa enraizar, entender nas nossas vidas, né? Para que a gente também possa ser testemunhas poderosas. É fundamental viver de tal maneira que, ao observar nossa vida, outros reconheçam a obra de Cristo em nós. Entenderam? As pessoas vão olhar para a nossa vida. Nossa, sua vida era assim, agora está dessa maneira. Que maravilha! Como que você conseguiu isso? É a graça. É o que a gente pode dizer. É a graça do Senhor sobre a minha vida. Esse amor que me resgatou do pecado. Esse amor que me trouxe para essa maravilhosa luz. É Cristo. É isso. Entende? É refletir Cristo para o mundo. É o nosso grande objetivo. É a nossa missão. É como João fala. A minha missão é essa, anunciar o Messias. E a obra que vai fazer é Ele. E a nossa missão é a mesma. A gente anuncia o Senhor. A gente anuncia os seus feitos, as suas maravilhas, aquilo que Ele fez na nossa vida, aquilo que Ele pode fazer na vida das outras pessoas. E quem vai ser reconhecido, quem vai ser glorificado, engrandecido, é Ele. E essa é a nossa maior alegria. Tem que ser a nossa maior alegria, né? Se temos o Senhor, o Espírito Santo na nossa vida, a nossa vontade é essa. Nosso coração arde por isso. E se alegra com isso, né? De poder ver o Senhor alcançando e transformando outras vidas. Né? Grande comissão acontecendo, vendo o reino do Senhor, né, se expandindo, vendo pessoas chegando para a igreja, não somente para ter um número maior dentro da igreja, não, vendo pessoas sendo salvas, sendo cuidadas, discipuladas na palavra. Essa é a nossa missão, para a glória de Deus. Quando nossas palavras e ações são fundamentadas em experiências autênticas, o testemunho deixa de ser apenas discurso e se torna uma prova viva do que Cristo pode fazer na vida de alguém. E aí a gente vai sair só de palavras, né? Só de discurso e vai viver o Evangelho. Não só falar que faz, não só dizer que fez, mas fazer. Simplesmente fazer. E as pessoas vão ver a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus agindo na vida delas. Cristo fazendo, né, salvando, fazendo maravilhas na vida das pessoas. E aí, você que talvez esteja aí há bastante tempo no ministério, Deus já te usou, já fez muitas coisas através da sua vida, né? Cristo já brilhou, você já pôde servir muito a Ele, saiba que você ainda tem muito mais para fazer, né? Você, enquanto tiver fôlego,
nós temos que servir. Deus ainda vai agir através das nossas vidas, né? Não é viver do que já fizemos, é continuar fazendo. Glória a Deus por tudo aquilo que nós fizemos e Deus agiu e operou. Senhor, daqui para frente, o que ainda tenho para fazer? O que ainda tenho para render para o Senhor e para o seu reino? O que a igreja ainda está precisando? Né? Como posso ajudar mais? Né? Como posso servir mais? É dessa forma. Né? O testemunho vai se tornar uma prova viva de que Cristo continua fazendo a obra. Cristo continua operando. Cristo continua salvando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua curando. E anunciando que em breve ele vai vir. Que em breve ele vai nos buscar. Né? Lembrando que tudo que fazemos, miramos na eternidade. Então é dessa maneira, precisamos refletir nisso. Né? Refletir isso, e isso tudo converte, como eu falei, para o tema. Né? A gente está trabalhando, a gente está servindo, a gente está se dedicando, a gente está buscando. É para que ele cresça mesmo. É para que ele cresça. As almas sejam alcançadas, a igreja avance, mas avance em prol de que o Senhor cresça. Como conclusão, né, o pastor vai trazer o seguinte: desde o chamado de João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua, até a prática do desapego, da humildade, da generosidade. Vimos que o convite de Cristo é para uma vida de renúncia ao ego e de exaltação da sua soberania em nós. Esse, como eu já falei, foi o chamado de João Batista, esse é o nosso chamado também, né? Anunciar o Senhor até que ele venha, anunciar o Senhor como Salvador, como aquele que tem poder para transformar e salvar vidas, e fazer com que ele brilhe, né? Fazer com que a glória dele se manifeste e que ele seja exaltado e que a gente realmente diminua. Né? Quando a gente pensa que ele cresça, é sempre assim, né? Ele, né? Bem destacado, ele. Não se esqueça disso. Bom, essa é a explanação da leitura do livro, né? Um resumão do livro. Mas, novamente, não deixe de ler. Não deixe de realizar a leitura. Vou confiar que você vai fazer isso. Não fique somente nas minhas palavras, naquilo, né, que eu posso trazer para você, na minha leitura do livro. Olha que maravilha. Tem a sua leitura também. Até porque o pastor traz muitos exemplos ali dentro, né? Que não cabe fazer aqui, trazer tudo aqui, porque eu vou despertar em você a curiosidade de ler. Leia, porque ainda tem muito mais no livro para você compreender, para você adquirir de conhecimento e de exemplos, né? E que essa leitura possa te fortalecer, possa te renovar. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? É um tema muito feliz, né? Esse tema que ele cresça, porque nos faz refletir, né? O quanto estamos diminuindo tudo aquilo que fazemos para que o Senhor cresça. E se não estivermos tanto assim, cabe a nós, né, reconhecermos, pedirmos ao Senhor misericórdia e recalcularmos a nossa rota. Essa leitura traz isso para cada um de nós, né? Nos faz olhar dessa maneira. E ao fazer essa leitura, você então vai ter um repertório muito grande, além de transformação pessoal, né, que eu creio que você vai ler, vai buscar e você vai orar. Espero que ore em muitos momentos aí, pedindo ao Senhor transformação mesmo de mente, de postura, de atitude, né? Enfim, renovo espiritual. Você vai ter repertório para fazer a sua prova de redação, que está, né, que será baseada nessa temática. Então, eu desejo a você uma boa leitura, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e seu coração, né, para que você seja impactado, transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Pelo poder que há na palavra de Deus. Esse livro, totalmente baseado na palavra do Senhor, né, totalmente cristocêntrico, né, totalmente nos convocando a olhar para o Senhor, dar a Ele toda a honra, dar a Ele toda a glória, né, reconhecer a grandeza e soberania do nosso Deus. Isso é maravilhoso. E então que essa leitura possa te tocar, possa te transformar
e que você esteja apto para fazer essa prova. Creia no poder de Deus, creia na sua dedicação também, no seu estudo. Estude, busque, leia, né, para que você faça uma prova com tranquilidade, que você faça uma prova consciente, né, de que você se dedicou até ali e creio que ali o Senhor irá te ajudar, vai derramar um pouco mais sobre a sua vida, a partir da sua dedicação, do seu esforço, do seu trabalho, tá? Então, Deus te abençoe e que você seja realmente transformado pelo poder de Deus, tá? Até mais. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.